No dia 15 de outubro de 2015, às 3 horas e 14 minutos da manhã, o policial Ethan Brooks, de 26 anos, desapareceu sem deixar vestígios durante o turno da noite em uma área industrial de Detroit. Seus colegas encontraram seu carro de patrulha, mas o próprio homem não foi encontrado em lugar algum. Por mais de um ano, o caso permaneceu um grande mistério na cidade, até que sua câmera corporal, mutilada, foi acidentalmente descoberta em uma mina abandonada no distrito de Delray. A gravação dos últimos segundos mudou para sempre o curso da investigação e chocou até mesmo detetives experientes. Nesta história, você descobrirá o que exatamente a lente capturou naquela noite fatídica e para onde o policial realmente desapareceu. Alguns nomes e detalhes desta história foram alterados para fins de anonimato e confidencialidade. Nem todas as fotos foram tiradas no local. No dia 15 de outubro de 2015, o Delray Industrial Estate, nos arredores de Detroit, recebeu o turno da noite do policial Ethan Brooks, com uma névoa espessa e úmida que subia do rio Detroit, obscurecendo a visibilidade a menos de 3 metros. Naquela época, a temperatura era de apenas 45 graus centígrados, e a cidade noturna parecia um cenário de filme de suspense abandonado, com estruturas enferrujadas e concreto batido de fábricas abandonadas em vez de pessoas. Ethan Brooks, de 26 anos, era um verdadeiro modelo para os jovens policiais da delegacia. Ele não havia sofrido uma única ação disciplinar em seus 5 anos de serviço e se destacava por sua disciplina férrea e atenção quase dolorosa aos detalhes. Seu colega, o policial Collins, lembrou mais tarde em uma declaração oficial que Ethan verificou seu equipamento 3 vezes naquela noite, examinando cada item como se pressentisse que algo inevitável estava por vir. O turno começou às 22 da noite, e a calma habitual reinou no ar até a noite. No entanto, às 3 horas e 14 minutos da manhã, a voz de Brooks foi ouvida pela última vez na rede de rádio. De acordo com o protocolo de rádio número 821, o policial disse em um tom calmo: "Central. Estou no depósito abandonado da Detroit Steel, na West Jefferson Avenue. Notei uma porta técnica aberta e sinais de arrombamento no setor 4. Estou saindo para verificar o perímetro." Esse foi o último som de sua voz. Quando Ethan não confirmou sua segurança, em 30 minutos, o despachante o chamou 5 vezes, mas a única resposta foi estática e silêncio mortal. Os policiais de patrulha, que chegaram ao local às 3 horas e 50 minutos da manhã, viram um quadro que os deixou assustados e completamente desnorteados. Um carro de patrulha Ford, prata, estava parado no acostamento da estrada com o motor ligado, os faróis atravessando a neblina, tirando da escuridão uma estrada vazia. A porta do motorista estava totalmente aberta e não havia sinais de luta ou de frenagem de emergência no asfalto próximo ao carro. No banco da frente, os policiais encontraram os pertences pessoais de Ethan que ele nunca teria deixado para trás em circunstâncias normais. Uma garrafa térmica de metal fechada com café ainda quente, seu telefone celular e o distintivo da polícia. O sargento Miller, que conduziu a busca inicial, observou em seu relatório que o distintivo estava exatamente no meio do banco do motorista, como se tivesse sido colocado ali de propósito. A busca no depósito começou imediatamente. Mais de 30 policiais com lanternas e cães farejadores vasculharam cada metro quadrado do prédio. No entanto, não havia nada além de vazio em seu interior. A equipe canina relatou um detalhe estranho. Os cães seguiram com confiança o rastro do policial desde o carro até a entrada do setor 4, mas lá dentro, perto de um enorme poço de ventilação, o cheiro subitamente se desfez, como se a pessoa tivesse simplesmente flutuado para longe. Para os pais do policial, Patrícia e Daniel,
Esse dia foi o início de um longo e doloroso suspense. Eles chegaram à delegacia de polícia às 7 da manhã e, desde então, quase não saíram dos corredores da delegacia. Mais tarde, Daniel disse a investigadores particulares que a cidade parecia anormalmente silenciosa naquele dia e que cada ligação telefônica provocava um ataque de asfixia. Nos dias seguintes, a operação de busca foi ampliada para incluir 60 voluntários e um helicóptero com uma câmera de imagem térmica. O reconhecimento aéreo durou 12 horas, varrendo um raio de 16 quilômetros, mas não houve resultados. A conclusão oficial da investigação do caso número 931, de 28 de outubro de 2015, declarou que não havia evidência de um sequestro forçado. A ausência de vestígios de sangue ou de impressões digitais estranhas no carro de patrulha tornou o desaparecimento do policial exemplar absolutamente impossível do ponto de vista da lógica. Os amigos de Ethan lembraram que ele nunca teve inimigos e era totalmente dedicado ao seu trabalho. A investigação verificou todas as chamadas e mensagens em seu telefone, mas não encontrou nada suspeito. 3 meses depois, a fase ativa da busca foi interrompida e o caso foi arquivado devido à falta de pistas. Patrícia e Daniel continuaram a postar cartões postais com o retrato de seu filho na área de Delray toda semana, esperando por um milagre. Eles até se mudaram para um pequeno motel perto de uma área industrial para ficarem mais perto do local onde viram o carro pela última vez. No entanto, os hangares enferrujados e os trilhos de trem retorcidos permaneceram em silêncio. Aos poucos, a cidade começou a se esquecer de Ethan, tratando seu desaparecimento como mais uma lenda trágica de um grande centro industrial. Em conversas particulares com seus colegas, o sargento Miller enfatizava repetidamente que o silêncio naquele armazém era a coisa mais assustadora que ele havia experimentado em seus 20 anos de serviço. Por mais de um ano, o caso de Brooks ficou acumulando poeira nos arquivos, e seu distintivo permaneceu na sala de provas como um símbolo da impotência profissional do sistema. Os pais do policial já haviam perdido a esperança de justiça, sem saber que a solução para esse mistério estava sempre por perto, escondida sob uma camada de poeira industrial e esquecimento. Todas as noites em Delray, desde aquele fatídico turno, tem sido um teste para os patrulheiros que involuntariamente diminuem a velocidade perto do hangar 4, olhando para a escuridão que um dia engoliu um de seus melhores homens. Ethan Brooks tornou-se o fantasma da zona industrial, cujo nome passou a ser mencionado apenas durante as instruções como um lembrete de que o perigo pode não ter um rosto e não deixar rastros. No dia 11 de outubro de 2016, a Delray Industrial Estate ainda era um ponto sombrio no mapa de Detroit, mas a cidade finalmente havia começado dos trabalhos preparatórios para reformar a ala leste dos complexos de armazéns que estavam vazios há décadas. Às 11 horas e 15 minutos da manhã daquele dia, marcaram o ponto de partida para uma nova fase no caso do policial desaparecido, quando uma equipe de construção liderada pelo capataz Robert Vance começou a desmontar o sistema de ventilação ultrapassado do prédio 6. De acordo com o testemunho de Vance, que mais tarde foi registrado em 412, um dos trabalhadores notou um objeto estranho preso em um espaço estreito entre uma grade de metal e uma laje de concreto, a cerca de 8 pés de profundidade dentro do poço vertical. Em um primeiro momento, os homens pensaram que se tratava apenas de resíduos industriais ou de uma ferramenta que alguém havia esquecido, mas, quando o objeto foi puxado para a luz, uma onda de silêncio inquietante percorreu as fileiras dos trabalhadores da construção.
era uma câmera padrão do Departamento de Polícia de Detroit, mas seu estado mostrava que ela havia sido submetida a um estresse mecânico extremo. O corpo do dispositivo estava desfigurado por arranhões profundos, quase paralelos, no concreto áspero, e o vidro protetor da lente estava coberto por uma densa rede de pequenas rachaduras que se assemelhavam a uma teia de aranha. O dispositivo inteiro estava coberto por uma camada espessa de graxa industrial antiga e poeira preta, que se transformou em uma crosta dura ao longo de um ano. Os detetives que chegaram ao local 40 minutos depois notaram imediatamente a anomalia mais importante da situação. O edifício 6 estava localizado a cerca de 300 metros do local onde o carro de patrulha vazio de Ethan Brooks foi encontrado em outubro de 2015. Além disso, esse setor era separado do hangar 4x3, divisórias de tijolos maciços e um portão acorrentado. Isso indicava que a câmera não poderia ter sido colocada no poço de ventilação por acidente. Ela havia sido movida para lá, deliberadamente, em uma tentativa de escondê-la o mais longe possível do epicentro dos eventos. O sargento Miller, que mais uma vez liderou a equipe de inspeção, observou em seu relatório que o setor havia sido minuciosamente verificado durante a busca inicial há um ano e que não havia nada no poço naquele momento. Isso levou a uma suposição aterrorizante: ou o dispositivo havia passado despercebido devido à pouca iluminação, ou alguém havia retornado ao local mais tarde para finalmente se livrar das evidências. O local da construção foi imediatamente cercado com fita amarela e o trabalho do equipamento foi interrompido indefinidamente. Os cientistas forenses que trabalhavam no local usaram luzes ultravioletas especiais para tentar encontrar vestígios de materiais biológicos no concreto próximo à mina. Mas o tempo e a umidade fizeram seu trabalho, deixando apenas superfícies limpas e ferrugem. A descoberta da câmera em um local tão remoto destruiu completamente a teoria anterior de que o policial Brooks poderia ter sido vítima de um acidente ou de um ataque surpresa de animais selvagens ou de moradores de rua, que às vezes se escondiam nessas ruínas. A investigação agora tinha que lidar com a clara intenção de ocultar os vestígios da presença do policial no local. A câmera foi cuidadosamente colocada em um saco antiestático e enviada a um laboratório forense digital sob forte vigilância. Embora as chances de recuperar dados do dispositivo danificado e manchado de óleo parecessem mínimas, o técnico do laboratório, Marcus Gais, disse mais tarde que, quando viu o dispositivo pela primeira vez, duvidou que pudesse ligá-lo, pois a caixa apresentava sinais de compressão severa. No entanto, essa caixa plástica mutilada tornou-se a única chance de descobrir o que aconteceu naquela noite, depois que a voz de Ethan desapareceu das ondas do rádio. Os pais do policial, que ficaram sabendo da descoberta pelo noticiário da noite, reapareceram nos portões da estação. Patricia Brooks ficou na chuva, segurando uma fotografia antiga do filho, com os olhos fixos nas janelas do laboratório do segundo andar. Para a família, essa câmera danificada tornou-se uma verdadeira cápsula do tempo, que continha a última verdade sobre o destino de seu filho. Toda a força policial de Detroit aguardava ansiosamente enquanto os especialistas limpavam os chips de sujeira passo a passo, tentando chegar ao cartão de memória, que poderia ser a chave para a solução ou a confirmação final dos piores temores. A cidade começou a falar novamente sobre o caso Brooks, e o negligenciado distrito de Delray estava mais uma vez sob os holofotes da imprensa, que apelidou a câmera como a única testemunha que não podia mentir. Cada hora de espera pelos resultados do exame só aumentava a tensão,
pois todos entendiam que, se os dados sobrevivessem, abririam a porta para a mesma escuridão da qual Ethan Brooks não havia conseguido sair um ano antes. A descoberta do dispositivo no prédio 6 indicava que os eventos daquela noite haviam se desenrolado em uma área muito maior do que se pensava anteriormente e que quem quer que tivesse escondido a câmera era bem versado nos labirintos da fábrica abandonada. Esse não foi o ato caótico de um espectador assustado. Foi a ação calculada de alguém que sabia onde procurar com menos probabilidade de ser encontrado. O poço de ventilação tornou-se um repositório temporário para a verdade que estava esperando há 365 dias para finalmente falar através das rachaduras no vidro e dos pixels danificados do registro digital. O processo de recuperação de dados digitais da câmera corporal danificada do policial Ethan Brooks foi um verdadeiro desafio para o departamento técnico do Departamento de Polícia de Detroit, pois o dispositivo estava em um ambiente hostil há mais de um ano. Em 14 de outubro de 2016, às 14 horas e 30 minutos, no silêncio tenso do laboratório forense digital, o perito técnico Marcos Reis finalmente concluiu o procedimento de extração de informações do cartão de memória danificado. Apenas 3 pessoas estavam presentes para ver a filmagem: o capitão da delegacia de polícia, o detetive principal do caso de pessoas desaparecidas e o próprio Jace, pois cada quadro poderia conter informações de importância nacional ou evidências de um crime grave. O vídeo, gravado às 3 horas e 15 minutos da manhã do dia 15 de outubro de 2015, começa com a luz infravermelha da câmera sendo ligada repentinamente, criando uma imagem granulada específica com um alto nível de ruído digital. O espectador parece estar no lugar do policial, vendo o mundo pelos olhos dele através da lente estreita do dispositivo. O feixe da potente lanterna tática de Ethan atravessa a escuridão total do quarto setor do armazém da Detroit Steel, revelando colunas de aço enferrujadas que se elevam a 12 metros do teto alto e os restos retorcidos de correias transportadoras. O ar na sala parece espesso e tátil devido aos milhões de partículas de poeira que dançam na luz da lanterna, criando o efeito de neblina no interior do edifício. A trilha de áudio, apesar dos danos ao microfone, capta claramente todos os sons da noite. A respiração pesada e rítmica do policial, o ranger de pequenos detritos de construção e concreto seco sob suas botas táticas e o distante ranger metálico causado pelo vento nos poços de ventilação. Ethan avança com um passo confiante, mantendo a mão esquerda na altura do peito, conforme instruído ao inspecionar objetos potencialmente perigosos. Na marca de 2 minutos e 12 segundos, ele caminha lentamente ao redor de uma enorme máquina industrial e o feixe de luz para repentinamente em um grande pilar de concreto a 12 pés de distância. Nesse momento, o batimento cardíaco do policial, que é captado por um microfone sensível, acelera por um momento e, em seguida, ele para abruptamente. O quadro não mostra o rosto ou a figura da pessoa atrás da coluna, mas a reação de Brooks fala por si só. No silêncio aparentemente absoluto do armazém, a voz de Ethan é ouvida com clareza, sem agressão ou ansiedade profissional. Apenas uma surpresa sincera, quase infantil, misturada com um leve alívio. De acordo com a reconstrução oficial do diálogo, registrada no relatório da investigação, o policial diz: "É você? O que está fazendo aqui a essa hora?" Essas poucas palavras mudaram completamente o curso da história, pois mostraram que Ethan não estava enfrentando uma ameaça de um criminoso aleatório ou de um sem-teto, mas de uma pessoa que ele conhecia bem e cuja presença em uma área industrial abandonada às 3 da manhã
era estranha, mas não o fez querer sacar uma arma. A filmagem mostra que a mão direita do policial, que normalmente repousa sobre o cabo de sua pistola no coldre, permanece imóvel. Ele nem sequer tenta pegar o taser ou o rádio. Brooks permanece relaxado, como se estivesse prestes a iniciar uma conversa normal e amigável. No 13º segundo, após o contato visual, a imagem no monitor estremece bruscamente. O horizonte do vídeo cai para a direita e o feixe da lanterna voa aleatoriamente para o teto, capturando momentaneamente as vigas do andar superior. A lente então captura o piso em um ângulo não natural, aproximando-se da camada de poeira e graxa no concreto. A gravação é cortada imediatamente após o som de um golpe forte e esmagador que, de acordo com a análise acústica, foi causado por um objeto pesado e contundente na parte superior do corpo do policial ou diretamente no corpo da câmera. Depois que o vídeo terminou, o laboratório ficou em silêncio. Marcos Reis lembrou mais tarde, em conversas com colegas, que o mais assustador na gravação não foi o golpe em si, mas a curta pausa entre as palavras de Ethan e sua queda, o silêncio de um homem que não acreditava em traição até o último segundo. A análise técnica mostrou que o dispositivo parou de funcionar devido a danos críticos no circuito interno causados pelo impacto no piso de concreto de uma altura de cerca de 1,5 metros. Os detetives observaram repetidamente os últimos segundos em câmera lenta, tentando encontrar o reflexo do agressor nas superfícies enferrujadas ou uma sombra no chão, mas o agressor foi extremamente esperto, ficando fora da visão das lentes. Esse fragmento de 2 minutos e 48 segundos tornou-se a única evidência digital dos últimos momentos do policial Brooks, transformando a investigação em uma busca por alguém do círculo íntimo de amigos ou colegas de Ethan. Qualquer pessoa que tivesse apertado sua mão ou almoçado com ele na delegacia era agora um suspeito. Quando as informações sobre o conteúdo da gravação vazaram parcialmente para a imprensa, a cidade explodiu com teorias de conspiração, mas para Patricia e Daniel Brooks, as palavras do filho eram uma fonte de dor insuportável. Eles sabiam que Ethan havia morrido nas mãos de alguém em quem confiava. A equipe de investigação iniciou uma análise detalhada de todos os contatos sociais do policial nos últimos 3 anos, concentrando-se em qualquer pessoa que pudesse ter um motivo ou conhecimento de sua rota de patrulha noturna. A pergunta "é você?" foi ouvida nos escritórios dos detetives centenas de vezes, tornando-se a principal chave para desvendar o mistério que estava escondido no poço de ventilação há mais de 1 ano. A luz da lanterna que havia se apagado na gravação agora seria substituída pela luz da justiça, mas a escuridão do quarto setor do depósito da Detroit Steel era muito mais profunda do que parecia à primeira vista e ainda escondia a peça principal do quebra-cabeça, o homem por trás da coluna de concreto naquela noite fatídica. Antes de continuarmos a nos aprofundar nesse caso macabro, peço que se inscreva no canal, deixe um comentário detalhado abaixo deste vídeo e não deixe de curtir. Isso é extremamente importante para o avanço de nossa investigação, pois os algoritmos do YouTube ajudarão a mostrar essa história a um número muito maior de espectadores, o que nos permitirá continuar a cobrir casos tão misteriosos e complexos que precisam ser divulgados em detalhes. A informação de que o policial Ethan Brooks havia identificado seu agressor nos últimos segundos antes de desaparecer foi o ponto de partida para a equipe de investigação que estava desaparecida há 13 longos meses de suspense. No dia 15 de outubro de 2016, imediatamente após a análise inicial do vídeo, um capitão da polícia de Detroit ordenou o lançamento de uma operação em larga escala
com o codinome WideNet, cujo objetivo era analisar todos os contatos e interações profissionais do policial desaparecido. Os detetives entenderam que a frase "é você" automaticamente restringe o leque de possíveis criminosos àqueles que não apenas conheciam Brooks de vista, mas cuja aparição em um armazém abandonado às 3 da manhã poderia ser explicada por uma conexão pessoal ou história compartilhada. A equipe de investigação, composta por 12 policiais experientes, iniciou uma análise meticulosa de todos os relatórios e registros de prisões que Ethan havia feito nos últimos 2 anos de serviço na área de Delray. Era uma papelada exaustiva, cada nome, cada endereço e cada multa de estacionamento ou de conduta desordeira era verificada em um banco de dados central, em busca de comportamento agressivo ou ameaças contra a aplicação da lei. Paralelamente, a polícia começou a investigar todos os prédios residenciais e empresas em um raio de 3 quilômetros da área industrial, onde ocorreu o incidente. Moradores e trabalhadores do turno da noite das fábricas entrevistados lembraram Ethan como um policial severo, mais justo, que frequentemente passava por locais abandonados em um esforço para limpar a área de dormitórios ilegais e antros de contrabando improvisados. Os detetives encontraram mais de 600 casos arquivados de roubo de metais não ferrosos, invasão de propriedade e posse de substâncias ilegais nesse setor da cidade. Após 3 semanas de análise contínua de rastros digitais e depoimentos de informantes, a trilha levou os detetives a um homem de 29 anos chamado Asher Reed, cujo histórico com Brooks era muito mais profundo do que o protocolo de prisão habitual. De acordo com a investigação interna número 742, exatamente 1 ano antes da fatídica noite de setembro de 2014, foi o policial Ethan Brooks quem liderou uma batida no mesmo complexo de armazéns em que ele desapareceu mais tarde. A operação levou à prisão de Asher Reed por organizar um centro clandestino de recepção e reciclagem de equipamentos industriais roubados de empresas da cidade. De acordo com o ex-advogado de Reed, essa detenção foi um evento que realmente mudou a vida do homem. A polícia confiscou bens no valor de mais de $80 mil, o que levou à perda total de seu negócio e a enormes dívidas com as estruturas criminosas da cidade. Além disso, Brooks forneceu provas abrangentes durante o julgamento que não deixaram nenhuma chance de Reed ser absolvido, resultando em uma sentença suspensa e uma multa enorme. Posteriormente, testemunhas do círculo de Reed disseram aos detetives que Asher expressou repetidamente ódio pelo policial muito certinho, que havia arruinado sua vida, e até prometeu pagar a dívida quando tivesse a chance. Uma análise dos movimentos de Asher Reed mostrou que, após sua libertação, ele se mudou para uma pequena garagem alugada a apenas 3 quilômetros da área de Delray e conseguiu um emprego como motorista de caminhão, o que lhe permitiu circular livremente pela cidade à noite, sem atrair atenção indevida. Os detetives descobriram que Reed tinha acesso a chaves duplicadas de algumas das instalações técnicas da área industrial porque havia trabalhado lá anteriormente como segurança. Quando a polícia começou a investigar suas conexões, descobriu-se que ele era uma das poucas pessoas que conhecia o labirinto de poços de ventilação e utilidades subterrâneas da fábrica abandonada. O policial Miller, relembrando aquele período da investigação, observou que a personalidade de Asher Reed se encaixava perfeitamente na imagem de alguém que Ethan poderia ter encontrado no armazém com um sorriso de surpresa, sem saber do rancor mortal que o homem havia guardado durante o ano. A ampla rede de busca, que a princípio parecia uma tentativa desesperada
de encontrar uma agulha em um palheiro finalmente começou a se fechar em torno de uma pessoa específica, cujo motivo era tão antigo quanto a própria cidade: vingança por um futuro arruinado. Os detetives obtiveram um mandado para verificar todas as chamadas e a geolocalização do celular de Reed para o dia 15 de outubro de 2015, preparando-se para o primeiro grande passo, em um caso que antes era considerado sem esperança. Cada novo documento e cada testemunho era corroborado. Asher Reed não era apenas um conhecido casual, era um homem cuja vida Ethan Brooks havia mudado para sempre, sem perceber que essa integridade profissional se tornaria sua sentença na densa escuridão dos armazéns de Detroit. A polícia de Detroit estava se preparando para a prisão, sabendo que esse homem poderia ser a chave para um segredo que a cidade vinha escondendo atrás das portas enferrujadas do Setor 4 há mais de um ano. No dia 17 de outubro de 2016, às 6h45 da manhã, uma equipe da SWAT, da polícia de Detroit, como parte da operação Wide Net, começou a invadir a garagem alugada nos arredores do bairro de Delray, onde Asher Reed morava. O ar naquela manhã estava úmido e saturado com um cheiro de ferrugem e óleo usado que cobria o chão de sua casa improvisada. Quando os policiais encontraram Reed, de 29 anos, limpando peças de motor. Ele não resistiu fisicamente, mas seu comportamento, desde o primeiro segundo, era de um desdém frio, quase teatral, em relação à polícia, conforme registrado nos relatórios dos envolvidos na prisão. O homem foi imediatamente levado para a delegacia central e colocado na sala de interrogatório número 4, uma sala pequena, trancada, com paredes brancas e estéreis, onde a temperatura do ar era mantida artificialmente a 62 graus Fahrenheit para criar desconforto para o suspeito. Em uma mesa enorme fixada no chão, Asher Reed se reuniu com o detetive Miller, que há 20 anos lidava com os casos de assassinato mais difíceis da cidade. No protocolo número 912, a psicóloga forense Ellen Wood, que observava os procedimentos por meio de um espelho unidirecional, observou que Reed tentou criar a imagem de um homem que não entendia as razões de sua presença na força policial, mas seu corpo traía todas as emoções ocultas. Durante as primeiras 3 horas do interrogatório, que começou às 9h20 da manhã, Asher manteve uma expressão de pedra, olhando para um único ponto na parede acima da cabeça do detetive, mas a situação mudou drasticamente quando Miller pronunciou, pela primeira vez, o nome Ethan Brooks. De acordo com Ellen Wood, a cada menção ao policial desaparecido, os dedos de Reed sob a mesa se fechavam espontaneamente em punhos, com tanta força que os nós de seus dedos ficavam brancos e seu ritmo de respiração, que era gravado por microfones sensíveis, tornava-se visivelmente mais pesado e intermitente. Quando perguntado diretamente sobre seu paradeiro na noite de 14 para 15 de outubro de 2015, Asher declarou confiantemente, quase que por rotina, que estava em sua garagem o tempo todo, tentando consertar um velho gerador a diesel. Ele alegou ter ido para a cama por volta das 22 horas da noite e não ter acordado até a manhã seguinte. Mas essa história, que ele havia construído com muito cuidado, começou a desmoronar quando o detetive colocou diante dele uma impressão gráfica dos dados das torres de celular de Delray. De acordo com a perícia digital, o sinal do celular de Reed, às 3 horas da manhã daquela segunda-feira fatídica, foi captado pela torre número 612, que fornece cobertura do quarteirão exato onde está localizado o complexo de armazéns da Detroit Steel. A geolocalização do dispositivo indicou que o suspeito estava em um raio
de menos de 800 metros da cena do crime por 45 minutos, tempo em que a voz de Brooks foi ouvida no ar pela última vez. Ao ver esses mapas com zonas vermelhas de atividade de seu telefone, Asher Reed perdeu sua máscara de calma por alguns segundos. Os cantos de seus lábios se contraíram levemente e suas pupilas se dilataram, mas ele rapidamente recuperou o controle de suas emoções, dizendo que os dados poderiam estar errados ou que seu telefone poderia estar com outra pessoa que ele não iria citar. Os investigadores continuaram a pressionar, detalhando o colapso financeiro de Reed e o confisco de sua propriedade no valor de mais de $80 mil, que se devia justamente às ações profissionais de Brooks há um ano. Asher ouvia essas acusações com a cabeça inclinada para o lado, e um sorriso irônico foi surgindo gradualmente em seu rosto, beirando o prazer absoluto pelo fato de a polícia não ter nenhuma evidência física direta de sua presença dentro do depósito. O detetive Miller relembrou mais tarde que havia uma tensão na sala que podia ser sentida fisicamente, como se o ar tivesse se tornado denso e eletrificado. Asher Reed se comportou como um homem que vinha planejando sua vingança há anos e agora estava desfrutando do processo de confronto intelectual com aqueles que o haviam detido. Quando lhe foi mostrada uma fotografia da câmara torácica mutilada, encontrada no poço de ventilação, ele a segurou por um momento, não demonstrando nenhuma emoção além de tédio, mas os psicólogos registraram a tensão característica em seu pescoço e a deglutição frequente, indicando estresse interno grave. Apesar do motivo comprovado e da mentira óbvia sobre o álibi, Reed continuou a se manter firme, percebendo que a lei permanecia do seu lado, até que a arma do crime, ou o corpo do policial, fosse encontrado. O interrogatório durou mais de 6 horas seguidas, transformando-se em uma dura batalha de vontades, na qual Asher provou ser um jogador surpreendentemente forte. Ele olhava para os investigadores com um desdém oculto, como se soubesse com certeza que cada passo que eles davam era um ano atrasado e que a verdade estava enterrada em segurança sob uma camada de concreto e graxa. Sua confiança foi o fator mais perturbador para toda a equipe de investigação, pois esse é geralmente o comportamento daqueles que têm certeza absoluta de que não há testemunhas e ninguém pode ser identificado. Quando seu tempo sob custódia começou a chegar ao fim, Asher Reed apenas perguntou ironicamente se poderia finalmente voltar ao seu trabalho, pois a polícia estava desperdiçando o tempo dos contribuintes. Essa reunião na Sala 4 não resultou em uma confissão sincera, mas confirmou uma coisa: eles estavam olhando para um homem cujo ódio por Ethan Brooks era tão profundo que ele estava preparado para permanecer em silêncio até o fim. A máscara de Asher era muito mais forte do que os detetives esperavam, e agora eles precisavam de mais do que apenas evidências circunstanciais para acabar com sua confiança na impunidade. A polícia de Detroit entendeu que cada segundo de atraso dava a Reed a chance de encobrir completamente seus rastros, mas o silêncio do armazém, abandonado em Delray, ainda escondia detalhes que poderiam fazer até mesmo um manipulador tão habilidoso falar. O caso número 821 se transformou em um verdadeiro duelo, em que cada palavra valia uma vida, e a escuridão em que Ethan desapareceu começou a ser gradualmente iluminada pelos raios de novas evidências digitais que Reed não havia conseguido destruir completamente. No dia 20 de outubro de 2016, enquanto Asher Reed estava sob vigilância nos corredores da estação, a equipe de análise acústica designada para o caso número 821 iniciou um exame aprofundado do ruído de fundo
e dos artefatos visuais registrados após a queda da câmera corporal de Ethan Brooks. Como a lente do dispositivo estava quebrada e olhava para o chão de concreto em um ângulo de 45 graus, as informações visuais eram extremamente limitadas, mas os modernos algoritmos de processamento de imagens nos permitiram identificar vários fenômenos estranhos nas profundezas do quadro. Nas telas dos monitores, onde cada milissegundo da filmagem era dividido em pixels individuais, o detetive Miller e os peritos observaram o movimento caótico de pontos de luz borrados deslizando pela superfície áspera da parede a apenas 1 metro da câmera. Esses pontos de luz tinham um espectro anormalmente branco e se moviam em uma sequência rítmica, lembrando a operação de uma luz estroboscópica ou o reflexo da luz de pequenos elementos de vidro. Os especialistas os chamaram de faróis de luz, cuja origem não foi estabelecida de forma conclusiva, embora uma teoria sugerisse que fossem o brilho de uma lanterna tática, ainda em poder do agressor ou que estivesse no chão nas proximidades. No entanto, os detalhes mais horríveis foram revelados depois, que a faixa de áudio foi repetidamente amplificada. Sobre o ruído da interferência eletrônica e da estática crepitante, surgiu uma respiração pesada e rouca que não pertencia ao policial Brooks. O analista acústico observou em seu relatório que o som era o de alguém que estava sob estresse físico extremo ou sob uma descarga de adrenalina. A respiração se afastou gradualmente do microfone, tornando-se cada vez mais silenciosa, até desaparecer completamente no vazio ecoante do depósito. Mas o elemento mais importante da gravação que fez todos no laboratório estremecerem foi um som longo e metálico de trituração. Esse som durou cerca de 12 segundos e se assemelhava ao atrito de um objeto de ferro maciço contra o concreto industrial áspero. A investigação sugeriu que, naquele momento, o atacante estava arrastando algo muito pesado, possivelmente um equipamento ou, o que é mais assustador, o corpo do próprio policial para as profundezas do labirinto do setor 6. A raspagem foi acompanhada por um som rítmico característico de batidas, como se o ferro estivesse batendo nas juntas das lajes de concreto a cada 2 metros. Nenhuma silhueta, nome ou rosto foi capturado naqueles momentos. Apenas esse caos de luz e som, criando uma imagem de uma limpeza organizada e fria do local do ataque. Os especialistas tentaram identificar as especificidades do som de raspagem, comparando-o com os sons de vários contêineres de metal, porta-paletes e até mesmo guinchos industriais usados no depósito da Detroit Steel décadas atrás. No entanto, o som era único em sua surdez e intensidade, deixando o incidente para teorias e conjecturas. O capitão da delegacia, que analisou a filmagem, enfatizou que a ausência de gritos ou pedidos de ajuda após o impacto indicava que o ataque foi rápido como um raio e não deixou nenhuma chance de resistência para Ethan. Os sinalizadores, que continuaram a piscar no vidro quebrado da lente, pareciam ser a sentença de morte do próprio dispositivo, que era a única testemunha de que algo pesado estava se movendo em direção aos poços de ventilação na escuridão. Os detetives examinaram cada arranhão no piso do armazém, tentando encontrar uma correspondência para o som metálico na gravação. Mas desde então, o concreto ficou coberto por uma nova camada de poeira e graxa, ocultando qualquer vestígio mecânico. O relatório do Laboratório Forense Digital afirmava que, 20 minutos após a queda, a câmera registrou apenas silêncio absoluto, interrompido por gotículas de água líquida caindo em algum lugar distante no porão. Isso significava que o agressor havia deixado a cena do crime rapidamente, levando consigo tudo o que poderia indicar sua identidade, mas esquecendo-o deliberadamente
jogando a câmera pelo poço, acreditando que ela estava irremediavelmente danificada. Os especialistas tentaram usar o reconhecimento do padrão de luz para determinar a altura da pessoa que estava segurando a lanterna, mas o ângulo do vidro quebrado deu um erro de vários metros, tornando os resultados legalmente inválidos. Essa análise da escuridão só aumentou o desespero dos investigadores, pois confirmou que um profissional ou uma pessoa extremamente bem orientada no espaço e que não perdia a calma, mesmo depois de cometer um crime grave, estava operando no armazém naquela noite. O som da carga sendo movimentada tornou-se um tópico central de discussão na equipe de investigação, pois indicava a necessidade de encontrar lugares para esconder um objeto que pesava cerca de 200 quilos. Cada minuto de análise da trilha de áudio revelava novas camadas de horror que se desenrolavam no silêncio de Del Rey, transformando a câmera quebrada em uma voz real do além-túmulo que tentava dizer a verdade por meio do metal raspando e da respiração rouca do agressor. A precisão documental da análise nos permitiu recriar a cronologia dos eventos em até 10 segundos, mas o principal mistério, quem exatamente estava segurando o objeto de metal, permaneceu oculto por trás de um véu de vídeo granulado e artefatos digitais. A cidade de Detroit continuou a viver sua vida, sem saber que, em um dos laboratórios, as verdades dos detetives estavam se dissolvendo na escuridão de uma lente quebrada, deixando apenas perguntas sem respostas. No dia 25 de outubro de 2016, o gabinete do promotor público de Detroit recebeu um relatório extenso da equipe de investigação do caso número 821, com base em uma comparação minuciosa dos dados de arquivo de 2015 e dos resultados da recuperação da gravação da câmera corporal. De acordo com a versão oficial dos detetives, os eventos daquela fatídica noite de 15 de outubro de 2015 se desenrolaram de acordo com um cenário pré-concebido e a sangue frio, em que cada passo do agressor tinha como objetivo usar os hábitos profissionais do policial Ethan Brooks contra ele. Os investigadores presumiram que Asher Reed, de 29 anos, com um profundo ressentimento pessoal e sabendo do zelo fanático de Ethan no desempenho de suas funções, escolheu deliberadamente o depósito abandonado da Detroit Steel como local para sua emboscada. Conhecendo o cronograma da patrulha e as rotas que o policial de 26 anos geralmente fazia, Reed poderia ter provocado uma situação que obrigaria Brooks a sair do carro de patrulha e entrar. Às 3h14 da manhã, quando o policial se apresentou à central para verificar o perímetro, ele havia efetivamente caído em uma armadilha que Asher Reed havia montado, usando seu conhecimento do complexo sistema de ventilação e das muitas passagens ocultas do Setor 6. Os detetives estavam convencidos de que Reed não encontrou Ethan como um inimigo, mas como uma pessoa cuja presença naquele lugar, embora estranha, não sinalizava um perigo imediato, o que explicava a ausência de uma arma nas mãos do policial e sua pergunta surpresa: "É você?" O ataque foi realizado instantaneamente com um objeto de metal pesado, provavelmente uma ferramenta ou peça de equipamento industrial, o que explica o som característico de batida na gravação e a rápida perda de consciência da vítima. O elemento mais marcante da investigação foi a maneira como o assassino se desfez da principal peça de evidência, a câmera corporal. Ele sabia exatamente onde ficavam os pontos cegos nos poços de ventilação, onde a polícia raramente olhava durante as buscas iniciais, e foi lá, a mais de 300 metros do local do ataque, que a câmera foi jogada. Os investigadores estavam convencidos de que Asher Reed havia agido com precisão cirúrgica,
gastando não mais do que 20 minutos para limpar a cena do crime e mover o dispositivo, o que lhe permitiu deixar a área de Delray sem obstáculos antes que as primeiras equipes de patrulha chegassem às 3h50 da manhã. No entanto, apesar da integridade lógica dessa teoria, a evidência permaneceu criticamente circunstancial e muito instável para ser apresentada no tribunal. O departamento jurídico da polícia apontou que os dados das torres de telefonia celular que registraram o telefone de Reed em um raio de 800 metros não constituíam prova direta de sua presença física dentro de um prédio específico, mas apenas indicavam uma presença geral em uma área onde ele poderia simplesmente estar passando de carro. Além disso, o rangido metálico e a respiração pesada no vídeo, embora assustadores, não tinham características acústicas únicas que permitissem sua vinculação inequívoca às características fisiológicas de Asher Reed ou a um item específico encontrado em seu poder durante a busca. Todas as tentativas dos detetives de encontrar até mesmo traços microscópicos de DNA ou impressões digitais na câmera danificada fracassaram completamente, pois a graxa industrial espessa, a alta umidade e as mudanças de temperatura destruíram completamente qualquer material biológico ao longo de um ano. O principal obstáculo para a acusação de homicídio em primeiro grau foi a ausência do corpo do policial. Sem restos físicos, a promotoria de Detroit se recusou a entregar o caso a um grande júri, alegando a falta da principal prova da morte. Para os pais de Ethan, Patrícia e Daniel, esse impasse jurídico foi outro golpe. Daniel, em seu depoimento oficial de 30 de outubro de 2016, mencionou que ver o principal suspeito em liberdade devido à falta de provas diretas era uma tortura insuportável que continuava todos os dias. A investigação estava basicamente em um beco sem saída. Eles tinham um motivo, tinham o vídeo dos últimos segundos do policial, tinham a geolocalização do telefone de Reed, mas não tinham nada que ligasse Usher ao momento do ataque. Em seus relatórios internos, o detetive Miller enfatizou repetidamente que Asher Reed era muito mais insidioso do que um criminoso comum, porque ele não apenas matou um homem, mas foi capaz de sequestrar a própria oportunidade de provar o crime, usando o labirinto de uma fábrica abandonada como um cúmplice confiável, que havia coberto permanentemente todos os vestígios. A versão de que Usher havia usado a confiança do policial para chegar a poucos metros dele permaneceu como uma hipótese de trabalho que não poderia ser confirmada sem uma confissão do próprio Reed, que continuou a permanecer friamente em silêncio durante todas as entrevistas. O relatório oficial da investigação de 1º de novembro de 2016 declarou que, apesar de todos os fatos revelados, o caso Brooks permanecia no status de investigação ativa sem acusações formais apresentadas, o que efetivamente deixou Usher Reed em liberdade, sob vigilância, mas fora de uma cela de prisão. Cada documento do caso serviu apenas para enfatizar a impotência da justiça diante de uma vingança cuidadosamente planejada e executada na escuridão da zona industrial de Detroit, onde o som de metal raspando era a última evidência da presença de um homem que a cidade nunca conseguiu encontrar. Nem mesmo a descoberta da câmera um ano depois conseguiu romper o muro de silêncio que o agressor havia construído, deixando a família Brooks em um estado de eterna espera por um milagre que se tornava cada vez menos provável a cada dia que passava. Os investigadores entenderam que, sem novas evidências físicas ou um corpo encontrado a poucos quilômetros do depósito, Asher Reed permaneceria para sempre como o homem que havia conseguido enganar a lei, deixando para trás
apenas uma gravação granulada e a pergunta de um policial perplexo que pairava no ar de Delray para sempre. Essa derrota legal foi uma das mais importantes do departamento na última década, deixando muitos se perguntando quantos segredos mais as paredes de concreto do complexo de armazéns que não viam a luz do sol há décadas escondiam. Os detetives continuaram a procurar, mas cada nova pista apenas confirmava a perfeição do crime, em que o assassino conhecia as regras do jogo melhor do que aqueles que as estabeleceram. No dia 19 de outubro de 2016, às 18 horas em ponto, Asher Reed atravessou as portas principais da Delegacia Central de Polícia de Detroit, segurando uma sacola com pertences pessoais que lhe haviam sido devolvidos após o término de sua detenção. Apesar dos esforços dos detetives e da descoberta da câmera corporal um ano depois, a promotoria confirmou oficialmente que as evidências eram insuficientes para uma acusação de homicídio em primeiro grau. O sistema jurídico estava impotente diante do que é conhecido na ciência forense como ausência de evidência física da morte. O caso, de número 821, passou para a categoria de caso arquivado, deixando a cidade e a família Brooks em um estado de eterno e doloroso suspense. Asher Reed não saiu de Detroit. Ele continuou a morar no mesmo bairro de Delray, a apenas 3 quilômetros do armazém abandonado, como se sua presença perto do local da tragédia lhe trouxesse paz ou fosse parte de seu triunfo perverso sobre a lei. Em seus depoimentos anônimos ao detetive Miller, os moradores da vizinhança relataram ter visto Reed parado na cerca do armazém à noite, olhando para as janelas vazias do setor 4, que passou a representar o local amaldiçoado. Para os pais de Ethan, Patricia e Daniel, cada minuto desde a libertação do principal suspeito tem sido a continuação de um pesadelo sem fim. Em janeiro de 2017, Daniel Brooks disse a um jornal local que o pior não era a morte de seu filho, mas a percepção de que a pessoa que viu seus últimos segundos estava andando pelas mesmas ruas e respirando o mesmo ar. O vídeo da câmera corporal, que foi restaurado com tanto cuidado por especialistas, não respondeu à pergunta principal sobre o desaparecimento do corpo do policial, mas imprimiu para sempre uma lição na história da polícia de Detroit sobre o preço da confiança. O relatório do departamento de 10 de fevereiro de 2017 afirmava que o corpo de Ethan Brooks nunca havia sido encontrado, apesar do uso de radar de penetração no solo e de repetidas pesquisas em poços de ventilação em um raio de 1 milha. O complexo de armazéns da Detroit Steel tornou-se um símbolo de fracasso profissional e um monumento silencioso a um oficial cuja disciplina era impecável, mas cujo coração estava aberto demais para alguém que ele achava que conhecia. Hoje, Ethan Brooks ainda está oficialmente listado como uma pessoa desaparecida e seu distintivo, número 324, é mantido sob um vidro no salão memorial da estação como um lembrete constante de negócios inacabados. Os novos policiais de patrulha que entram em serviço no distrito de Delray são obrigados a estudar os detalhes daquela noite de 15 de outubro de 2015 durante suas instruções. Essa história se tornou um aviso severo para eles. Na escuridão das áreas industriais, até mesmo o rosto mais familiar pode esconder a escuridão, e um cumprimento familiar pode ser o último erro de uma vida inteira. O detetive Miller, que se aposentou em 2020, em seu testemunho oficial para o arquivo, enfatizou que o silêncio naquele depósito era tão profundo que as próprias paredes de concreto absorviam qualquer evidência, não deixando chance nem mesmo para a tecnologia moderna. O quarto setor do armazém
agora está completamente fechado, com tábuas e cercado por arame farpado, mas os moradores locais dizem que às 3 da manhã, às vezes é possível ver uma luz fraca, como um feixe de lanterna tática, procurando uma saída do labirinto de concreto. A história do policial Brooks continua sendo uma ferida aberta no corpo de Detroit, onde a justiça foi borrada como os quadros de uma lente de câmera quebrada. O que realmente aconteceu depois da frase "é você" é conhecido apenas pela única pessoa que permanece em silêncio, pelas paredes enferrujadas da fábrica abandonada e pelo próprio Ethan, que desapareceu para sempre na névoa sobre o rio Detroit. Cada nova manhã, para Patricia Brooks, começa com uma olhada no telefone que está em silêncio há mais de uma década, lembrando-a de que, às vezes, a verdade é pesada demais para ser trazida à luz e permanece enterrada na mídia digital, mutilada e na trituração de metal que outrora rompia o silêncio noturno da zona industrial. O caso permanece em aberto, aguardando o dia em que os pisos de concreto ou a consciência de alguém finalmente se romperão e revelarão o segredo do policial que foi verificar e nunca mais voltou ao seu carro de patrulha. No momento, esse é um dos poucos casos nos Estados Unidos em que a existência de uma gravação em vídeo do crime não levou a uma condenação, tornando-se um precedente de impotência jurídica diante do anonimato perfeitamente planejado. Ethan Brooks tornou-se parte do folclore urbano, um fantasma de uniforme cuja voz ainda ressoa nos fones de ouvido de cada novo especialista que tenta ouvir o nome do homem por trás da coluna em meio ao ruído da estática. Detroit continua a crescer e a mudar. Velhas fábricas estão sendo demolidas e novos bairros estão surgindo em seu lugar, mas o local no distrito de Delray permanece intocado, como se a própria cidade tivesse medo de perturbar o que estava escondido ali naquela noite fria de outubro.